Bem-vindos ao Casa Científica, esse programa que é feito para você, por você, para levar informação de muita qualidade até a sua casa. Estamos aqui com meu querido amigo Edval. Prazer estar aqui novamente, Rodrigo, mais esse episódio da Casa Científica. Nosso convidado já está ali, então não sai daí que voltamos já. Estamos de volta com o nosso Casa Científica. Olá, doutor Edval, mais uma vez. Olá, Rodrigo. Um prazer estar aqui novamente em mais um episódio do Casa Científica. E hoje nós temos aqui o nosso colega, nosso amigo, Dr. Vitor Galvão, que é especialista em endoscopia digestiva. É uma pessoa que tem grande trajetória dentro da Sociedade Médica da especialidade, coordenador da residência também da Santa Casa de Misericórdia. E hoje vai ter um tema extremamente interessante para discutirmos. Muito obrigado, uma satisfação enorme estar aqui na Casa Científica, o podcast da Santa Casa. Muito importante, iniciativa brilhante, tenho visto grandes médicos, grandes amigos, tá, que têm feito podcast aqui, e essa iniciativa é digna de aplauso, informação de qualidade para a população, isso sim é um bom serviço de utilidade pública, então parabéns a vocês, estou aqui às ordens para responder as perguntas. Vamos lá, Vitor, eu acho que a gente tem que começar do básico. É um exame complementar, a colonoscopia, então diz pra gente aí, o que é a tal da colonoscopia? Bom, excelente pergunta, porque é o que a gente precisa mesmo diferenciar. Muito paciente ainda tem dúvida, né? Se é um exame endoscópico, se trata-se de uma endoscopia e qual é a diferença entre a alta e baixa, né? E a colonoscopia é um dos temas que mais me aprazem dentro da minha especialidade, é um tema que eu gosto muito, tenho estudado bastante, tenho participado cada vez mais de eventos que a própria sociedade promove, porque é uma ferramenta que a gente tem para diagnosticar câncer, salvar vidas. Então, a colonoscopia nada mais é do que um exame endoscópico que é feito com um tubo. Nesse tubo tem uma câmera que vai na ponta dele e uma luzinha. Tá? Então, o paciente com o intestino preparado, o aparelho é introduzido através do ânus e estuda-se todo o intestino grosso do paciente, né? Desde onde ele se junta com o intestino delgado, né? Até o reto. Né? Então, ele se presta para avaliar o revestimento interno todo o intestino grosso. Esse exame, Vitor, ele precisa de algum preparo? Fale um pouquinho como é o preparo e se esse paciente precisa ser submetido à sedação, precisa fazer anestesia. Fale um pouquinho sobre o que o paciente precisa fazer em casa para estar pronto, como você falou, e como é que é o dia a dia, a chegada dele no hospital e a realização. Perfeito. Como a gente precisa estudar todo o revestimento interno do intestino, e diga-se de passagem, é um órgão longo, é um órgão que tem 1,5 metro, né? Geralmente, né? Existe uma variação anatômica entre um indivíduo e outro, mas indivíduos saudáveis, pessoas normais, o intestino grosso tem 1,5 metro de comprimento. Então, para que a gente possa avaliar adequadamente todo esse comprimento de mucosa, o intestino precisa estar preparado. E a palavra é justamente essa, tá? Faz-se um preparo, uma dieta com líquida restrita, em que o paciente ingere alimentos, né, mais líquidos também, que não são formadores de bolo fecal. Faz-se o uso de comprimidos laxativos, tá? E no dia do exame, na manhã do exame, faz-se então o uso dos laxantes propriamente ditos, geralmente líquidos, né, que a gente tem alguns à disposição da gente. Normalmente, no serviço que eu trabalho, a gente tem uma escolha por 3 principais tipos de laxante, em que o paciente vai, então, limpar, purgar mesmo o intestino, limpar, tirar todo aquele resíduo fecal, e que aí a gente possa, com segurança, estudar todo essa mucosa, para detectar lesões mínimas, pequenas, porque aí sim, com o preparo limpo, tá? E uma taxa de detecção desses pólipos, é que a gente vai ter certeza que o exame ele foi bem feito, né? O que a gente fala em qualidade em colonoscopia, que é uma coisa bastante discutida ultimamente, é bastante relevante, e que o paciente ele tem que estar assim atento ao médico que faz. Se é um médico especialista, se é um médico bem capacitado, qual é o hospital que ele está fazendo, né? E sobre a segunda pergunta, sim, o paciente, ele, para que não mitigar ou minimizar desconforto, tá? Para que o médico tenha, o endoscopista tenha uma qualidade maior no exame, que o paciente se mova menos, né? Não experimente dor, e que o médico consiga fazer um exame bem feito, é necessário
uma sedação, que é considerada uma sedação profunda, não é uma anestesia propriamente dita. Agora, eu estava bem atento na abertura aí das suas apresentações. Você falou, pô, a colonoscopia salva vidas, né? Então, a gente sabe que, eventualmente, um paciente vai no seu consultório e fez algum exame físico e tem uma indicação de fazer esse exame. A gente vai falar das indicações lá para frente. Mas a gente sabe também que ela pode ser usada como uma espécie de rastreio para detectar algumas lesões e, eventualmente, essas lesões poderem ser tratadas antes de ter um agravamento maior. Então, falando da coloscopia com relação à importância dela para o rastreio, seria rastreio de quê? E é realmente importante que todas as pessoas façam colonoscopia? Perfeito sua pergunta, muito oportuna. E sim, realmente é importante, os pacientes têm que fazer sim. Por quê? Porque a gente conhece hoje muito bem a história natural do câncer coloretal. E o câncer coloretal, ou câncer de intestino, né, falando assim mais amplamente, ele é um câncer que ele é prevenível, ele entra nos critérios, tá, de prevenção. Então a gente consegue evitar esse câncer em si, detectando lesões mais precocemente, mais inicialmente nas fases inclusive assintomáticas, em que não dão sintomas. Então o que a gente busca quando a gente faz uma indicação de um paciente que não tem sintoma, né, que a gente está procurando pólipo, que a gente está procurando a prevenção desse câncer, é justamente esses pólipos, que são a semelhança de pequenas verrugas, tá, que podem surgir no revestimento interno, na mucosa do intestino, e essas pequenas verrugas, a gente já conhece a história natural dela. Então, ele costuma demorar de 5 a 10 anos, normalmente 10 anos, para virar câncer. Então, você tem uma janela, o médico ele tem uma janela de até 10 anos para poder evitar o câncer em um indivíduo. Então, existem alguns fatores de risco. Esse câncer, a incidência dele aumenta muito com a idade. Em termos de importância, ele é o segundo câncer mais frequente em homens e mulheres e segundo câncer que mais mata em homens e mulheres. Fica atrás de pulmão para homem e de colo de útero para mulher. Então, essa é a importância dessa doença. E a gente sempre fala que o que a gente busca é aumentar a taxa de detecção dessa doença na fase curável. Porque o que existe hoje é em torno de 90 a 85 a 90% de diagnóstico na fase avançada. E nessa fase, por mais que a medicina esteja avançada também, que a gente consiga oferecer cirurgias, quimioterapia, o paciente só atinge a cura em menos de 10%, geralmente em 10% dos casos. Tá? Ao contrário, quando a gente diagnostica em fase de pólipo, que são mais ou menos 10% dos casos em que a gente identifica uma lesão potencialmente agressiva ou já em evolução para câncer, ele tem 90% de chance de cura e a colonoscopia mesmo é capaz de curar. Tanto com a remoção simples desse pólipo, que são polipectomias, quanto as ressecções um pouco mais elaboradas, um pouco mais cirúrgicas, né? E aí entra na endoscopia intervencionista, que é a minha paixão, a minha área de estudo, de atuação, a endoscopia oncológica. Então você consegue fazer algumas mucosectomias maiores, né, que pode ser com técnica submersa, embaixo d'água, pode ser ressecções em fragmentos, a depender da lesão, e pode ser também cirurgias endoscópicas, que são chamadas de secção endoscópica de submucosa, são cirurgias mais elaboradas, uma técnica recente que é relativamente recente, foi preconizada e idealizada e feita inicialmente pelos japoneses, que depois começaram a difundir essas técnicas pelo mundo. E aqui em Feira de Santana a gente faz e vamos ter em breve um grande serviço de referência, tanto no diagnóstico precoce, porque a gente vai ter tecnologia a nosso favor, e a gente pode falar um pouco sobre isso depois, e quanto para as ressecções também. Qual é a faixa de idade, assim, Vitor, onde isso é necessário ser feito? O que o Rodrigo está perguntando é no paciente assintomático, como uma forma da gente, de prevenção, a gente identificar uma lesão que poderia gerar no futuro um câncer. Qual é a idade onde o indivíduo precisa fazer isso? Homens e mulheres, isso interfere? Quais são as exceções, assim, que o nosso ouvinte gostaria de saber também, Vitor? Perfeito, perfeito. Primeiro que é igual a incidência entre os sexos, tá? Então, tanto Uhum. homens quanto mulheres, a gente tem que fazer seguir os protocolos de maneira semelhante, tá? Então, hoje, no Brasil, que a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, a SOBED, preconiza, é que a partir dos 50 anos,
todo cidadão deva, tá, fazer algum tipo de prevenção de câncer do intestino, tá? Que podem ser alguns. O que a gente mais preconiza, o que a gente mais orienta, o que mais tem resultado respaldado pela literatura é a colonoscopia. Mas pode-se também iniciar com a pesquisa de sangue oculto nas fezes, tá? E se ela der positiva, já está indicada a colonoscopia. Se ela der negativa, você pode repetir anual. Esse screening, quando geralmente a gente faz um fit test, que é um teste em que que ele pode ser quantitativo ou qualitativo, e que você consegue mexer nele, no cutoff dele, para que ele tenha uma acessibilidade maior ou menor. Se a gente vai falar de rastreio populacional, vamos dizer assim, né, quanto maior o cutoff, menor pacientes vão ser submetidos à colonoscopia, né? Quando menor, mais pacientes vão ser submetidos à colonoscopia. Então, se você aumenta um pouco o cutoff em um rastreio populacional, você tem mais chance de fazer uma colonoscopia em um paciente com câncer. Agora, Vitor, pegando o gancho que você estava me falando aí, eu tenho a impressão que o mais importante para o rastreio é o câncer de colo retal, né? E a gente sabe do custo emocional, social e financeiro que essa doença gera numa determinada pessoa e essa pessoa inserida na sociedade. A gente sabe que colonoscopia não é um exame tão acessível na saúde pública, mas ele certamente, quando comparado ao custo de um tratamento de uma lesão cancerígena, oncológica, principalmente no estágio avançado, pode ser que esse custo-benefício se mostre muito apropriado para que a gente tenha um rastreio populacional mais abrangente. Isso é considerando já os pacientes, como você falou, as pessoas, não os pacientes, as pessoas assintomáticas a partir de 50 anos. Mas se a pessoa tiver uma história na família, de parente de primeiro grau, segundo grau, que tenha o câncer de colo, ele tem uma maior chance de ter um câncer também? E se sim, esse rastreio modifica alguma coisa, a idade se mantém 50 anos? Perfeito. Quando o paciente tem um parente de primeiro grau que tem a doença, que teve o câncer coloretal, ele deve iniciar a prevenção, a estratégia de prevenção, né? Seja ela qual for, se vai ser o fit test ou a colonoscopia, com 10 anos antes do caso índice, né? 10 anos antes, por exemplo, se o pai desse cidadão que a gente está falando teve um tumor aos 45, né? Essa pessoa deve iniciar o rastreio aos 35, tá? Então, é com 10 anos antes ou aos 40, o que ocorrer primeiro. Se a pessoa, o caso índice, tiver com 80 anos, você deve fazer a colonoscopia com 40. Então, é com 10 anos antes do caso índice ou 40 anos, o que acontecer primeiro. Esse exame, Vitor, ele deve ser solicitado apenas por um gastro? Esse exame pode ser solicitado por qualquer médico? Qual é o cuidado que precisa ser feito? Porque a gente precisa, pelo que eu entendi, a gente precisa ampliar mais os exames para a gente aumentar o diagnóstico e melhorar a expectativa de cura da doença, né? Perfeito. Excelente pergunta, muito oportuna, porque toda a nossa busca enquanto sociedade médica, aí eu falo enquanto a SOBED, em que tive a felicidade de estar presidindo, né, na gestão em 23 e 24, hoje faço parte da diretoria da SOBED Bahia 2025 e 2026, tive a felicidade de trabalhar em duas grandes ações sociais, talvez as maiores que tiveram, né, capitaneadas em conjunto pela SOBED, Sociedade de Endoscopia Digestiva, pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia e pela FBG, Federação Brasileira de Gastroenterologia, que é o Março Azul. Então, toda essa mobilização que é feita, ela é para alertar a sociedade civil, né, de que uma doença que pode ser evitada, tá? Em que a gente tem estratégias para prevenir essa doença do que a gente chama de prevenção, né? Primária, que são hábitos de vida, né? Que o paciente deve ter, o estilo de vida que o paciente deve ter para evitar o câncer. A prevenção secundária, que é a colonoscopia, tá? Que é para procurar os pólipos e evitar que se tenha a doença. Então, respondendo a sua pergunta, sim, todo médico deve ter o conhecimento das indicações, o conhecimento do que a colonoscopia se presta em termos de rastreamento, tá?
e deve sim pensar, ao receber qualquer especialista ou generalista, ao receber um paciente acima de 50 anos, fazer a pergunta. Acho que tem que fazer parte de toda a anamnese. O senhor já fez alguma colonoscopia? Hoje, com tanta coisa que a gente, ah, tanto engajamento que nós temos em entrevistas, idas à rádio, né? Exames que a gente faz. Então, hoje eu vejo que em Feira de Santana, principalmente clínicos gerais e ginecologistas, sempre pensam. Alguns cardiologistas, a exemplo do nosso excelente cardiologista, doutor Dival, sempre pensa e sempre oferece. Vai ser uma coisa que a gente deve aumentar, que a gente deve querer que a abrangência seja maior, que o médico ele sempre pense, tá? Porque você está fazendo um grande serviço ao paciente, está olhando para o paciente como um todo e não só o pedaço que cabe à sua especialidade. Em relação aos cuidados, é sempre bom lembrar que o paciente ele vai ser submetido a um exame, a um procedimento, e é um procedimento que tem sedação. Então, é de bom tom que se faça alguns exames a depender da idade do paciente em cima de comorbidade. Se ele tem doença associada, cardíaca, por exemplo, tem que fazer uma boa avaliação com um bom cardiologista, certo? Se ele tem doença renal, também. Então, e lembrando que sempre depois do especialista, ainda vai ser visto pelo anestesista, tá? E todos esse cuidado é para classificar o paciente em relação ao risco. Qual o risco que a colonoscopia tem para aquele paciente? Tá? E aí a gente vai entender se realmente é apropriado. Geralmente é um exame que é considerado de baixo risco, tá? A complicação é muito rara. A complicação mais temida é a perfuração e ocorre em 1 em cada 1.000 casos. Então, se feito em um ambiente seguro, um ambiente principalmente hospitalar, se principalmente tiver um apoio, né, de um anestesiologista e feito por um médico especialista com uma boa aparelhagem, tá? A chance maior de que tudo dê certo e que você tenha o seu exame bem feito e a conduta, né, tomada de maneira também assertiva, a ponto de salvaguardar a sua saúde. Bem didático aí na resposta e me gerou duas curiosidades aí, que são provenientes do que você me falou. Uma é que se o paciente tiver assintomático, fez 50 anos, ele é disciplinado, fez exame de colonoscopia e deu normal, ele precisa refazer? E se precisa refazer, quanto tempo depois? E a outra dúvida é, se o paciente não está normal, ele tem um pólipo lá, ou alguma lesão pré-maligna, ele tem que necessariamente retirar, ou tem pólipo que eu deixo e tem pólipo que eu preciso retirar? Perguntas excelentes, excelentes, sensacionais, principalmente a segunda, é pergunta de quem entende, viu? Em relação à primeira pergunta, se o paciente ele fez uma colonoscopia bem feita, o preparo estava ok, né? A gente tem os critérios de qualidade da colonoscopia que foram atendidas e o paciente não tem pólipo, significa que a colonoscopia ela tem o poder de ver até 80% das lesões abaixo de 1 centímetro e todas as lesões acima de 1 centímetro. Como a gente conhece a história natural da doença, esses 20% que podem ter ficado, tá? Ele vai demorar um tempo para crescer, que é de até 10 anos. Então, quando a gente faz uma colonoscopia bem feita, o paciente não tem pólipo, o que geralmente a gente oferece entre 5 e 10 anos, para que ele repita a colonoscopia, sendo muito seguro pelos guidelines, repetir com 10 anos. Geralmente a gente aproxima um pouco mais até para ter o paciente engajado no tratamento, para rever o paciente, orientar, tá? E em relação a se todo pólipo, se nessa colonoscopia, esse mesmo indivíduo, ele apresentou pólipos, a gente vai levar em conta, em consideração, o número de pólipos que foram ressecados, o tamanho desses pólipos e a histologia, o tecido, o tipo de tecido que tem nesse pólipo. Então, se esse pólipo é um adenoma tubular, túbulo viloso, se ele tem um padrão serrilhado. Então, a depender da quantidade, do tamanho e do padrão de tecido que tem ali, nós vamos nos basear em guidelines. Geralmente a gente usa o europeu ou o americano, que são mais ou menos próximos, tá? Para colocar aquele paciente na estratégia. Aquele paciente, tá? Se ele tem, por exemplo, o paciente tem uma lesão muito grande que foi ressecada totalmente, mas em 2 fragmentos. Ele tem que repetir mais precoce, entre 3 e 6 meses, e se não der nada, aí você repete com 1 ano, se não der nada, aí você volta para normal.
Isso dando um exemplo. Então depende muito da lesão, certo? Em relação à pergunta de se todo o pólipo deve ser retirado, isso é uma coisa bem recente, viu? E vai depender muito da experiência do endoscopista e principalmente se ele tem na mão dele algum aparelho que tenha uma imagem, né, de alta definição, né? Se ele tem principalmente capacidade, o aparelho tem capacidade de fazer cromoscopia, que é aplicar ondas, feixes, em que vai de cores e que vão ressaltar a alteração microvascular, tá? Associado a uma magnificação de imagem que você consegue aumentar várias vezes aquela imagem e estudar aquele padrão. E hoje a gente tem um recurso adicional, tá? Que é a inteligência artificial. Então, hoje a gente tem a possibilidade de detectar uma lesão dessa, fazer a leitura no aparelho, se direcionar para qual pólipo você está querendo estudar, e o próprio aparelho te dá lá. É um pólipo hiperplásico, não mexa. Ou é um pólipo neoplásico, tire. Então, isso é fundamental e é uma das aplicações maiores da inteligência artificial na endoscopia, tá? Que já está indo agora para a terceira geração. Então, é interessantíssimo. Alguns pólipos, principalmente em algumas topografias, isso vai requerer muito treinamento do médico. Aparelhos bons, um médico muito bem treinado, ou que tem esse recurso que a inteligência artificial, a gente sabe que hoje ela vem para equiparar um pouco, né, a formação e a experiência dos médicos. Bom, muito interessante isso que você falou, Vitor, até porque a gente tem um centro de referência em oncologia, então a gente trabalha muito com doenças oncológicas, o trato digestivo, né, o trato intestinal, e a gente tem falado muito da parte de prevenção, que sem dúvida é o mais importante, mas a gente queria também saber assim, quais são os sintomas, o que o nosso paciente sente, que a gente deve ficar alerta, que pode ser de repente um sintoma de um câncer coloretal. A gente tem falado do paciente assintomático, mas quais os sintomas que devem chamar a atenção dos nossos pacientes? Importantíssimo que a população saiba de alguns sinais que são que não devem ser de maneira nenhuma deixados de lado, né? Uhum. E o principal deles é o sangramento nas fezes, né? O sangramento nas fezes, ele não é normal, tá? Ele não é normal e merece ser investigado. Não raro chega paciente no consultório da gente que está com sangramento ou no vaso sanitário ou no papel higiênico há 2, 3, 4 meses. Às vezes com alguns anos. Então, a pacientes jovens, tudo bem, pode ser doença hemorroidária? Pode. Isso, inclusive, pode ser até um pouco do fator de constrangimento de procurar o colonoscopista, mas esse constrangimento, ele hoje em dia não cabe mais, porque o exame ele é feito de uma maneira muito individualizada, muito tranquilo, né, respeitando toda a privacidade, esse é um ponto. E se for doença hemorroidária, ele vai seguir o tratamento tranquilo. Se for algum pólipo, alguma lesão, ele pode ter a vida salva. Então, não cabe esse constrangimento e não deve ser um sintoma que deva ser banalizado. Tá? Outros sintomas são alteração do hábito intestinal. Então, o indivíduo que tem um hábito, um intestino um pouco mais preso, um pouco mais preguiçoso, digamos assim, e passa a ter episódio de diarreia. Ou ao contrário, tem um pouco mais solto o intestino e que passa a ter prisão de ventre, perda de peso não associada à dieta ou associada à atividade física, à mudança de estilo de vida, deve ser investigada. Anemia, principalmente em idosos, tá? Principalmente se a anemia ferropriva em idosos, deve ser investigado com colonoscopia também. Tá? Então, esses são os principais sintomas que ligam aquele alerta e que a gente deve estar preocupado e sim indicar a colonoscopia, e não mais como rastreio, né, mas sim como investigação da etiologia daquele sintoma. Bom, que bate-papo produtivo, delicioso, mas, doutor Vitor, o tempo passou rápido e chegamos aqui ao nosso final, então eu queria agradecer de coração toda a sua palestra, toda a sua aula, toda a sua transmissão de conhecimento. Sem dúvida nenhuma, isso aí vai impactar a vida das pessoas positivamente, porque o que a gente faz aqui é educação em saúde, e isso faz com que a gente transforme certamente muitas pessoas através dessa mensagem que levamos desse programa. Então, deixa aqui, doutor Edivaldo, para suas considerações finais. Deixo para você, Vitor, um abraço grande e afetuoso, e é com você, doutor Edivaldo.
Isso foi excelente, foi um episódio muito interessante para mim, interessante certamente para a nossa audiência. Parabenizar Vitor por tudo que tem realizado dentro da Santa Casa, um novo serviço de residência que está sendo instalado com sucesso, por toda a sua trajetória. É uma honra tê-lo na nossa Santa Casa e lhe agradeço mais uma vez pela disponibilidade de hoje estar aqui conosco. Eu que agradeço, tá? Estou às ordens sempre que quiser falar sobre alguma coisa, algum tema em endoscopia, que é a minha grande paixão, e em especial endoscopia oncológica, que hoje é o braço da nossa especialidade que mais cresce, onde mais se publica trabalho, se desenvolve tecnologia, tá? E posso deixar uma mensagem final para nossos ouvintes, tá? Nunca se esqueçam, a colonoscopia salva vidas, mas não esquecer também da prevenção primária, né? Não esquecer de se cuidar. Evitar a obesidade, fazer atividades físicas, evitar o excesso de álcool, de fumo, excesso de carne vermelha. Se cuidar bastante, porque isso também é muito, muito importante e só depende da gente. E assim, encerramos mais um Casa Científica. Esse que é o podcast feito para você, por você. Então não deixe de compartilhar, leve essa mensagem que foi feita com muito carinho, com muito cuidado e com pessoas habilitadas para levar essa informação até a sua casa com todo respeito ao rigor científico. Não deixe de curtir esse episódio também em nossas redes sociais, Instagram, Spotify e YouTube. E até a próxima.